cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Confesso que estou nervosa, porque estou um pouco enferrujada. Pode assentar em nome de Jesus? Fica à vontade na casa do Pai. Obrigada. Ai, Jesus. Sem perca de tempo, eu gostaria que vocês abrissem o livro de Eclesiastes, capítulo 7, por gentileza. Enquanto vocês abrem, capítulo 7, verso 1. Primeiro eu vou ler o verso 1 e depois vou pular para o 15. E aí a gente vai deixando Jesus falar. A palavra do Senhor diz: dai honra a quem tem honra. Né? E eu vim falar hoje a respeito da vida, da fama, do bom nome. Eclesiastes capítulo 7. Fica logo depois de Provérbios. E eu gostaria que você prestasse bem atenção. Por gentileza. Eu não sei pregar igual o pastor não, mas a gente aprende. Depois de muito tempo de busca, depois de muito tempo de caminhada com Cristo, a gente vai se analisando, né? A gente vai passando provas, a gente vai passando experiência com Deus, vai adquirindo experiência com Deus. E é muito bom, porque nos ajuda na nossa caminhada, ajuda na nossa fé. Deixa eu tirar a máscara para ficar. E ajuda na nossa fé. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Né? O pastor me mandou mensagem mais cedo. Está preparado? Eu digo não. Mas essa mensagem o Senhor me deu na terça. E na terça de tarde. E quando foi à noite Ele falou comigo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém? Todos acharam? Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eclesiastes capítulo 7, o verso 1. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eu vou ler o 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois aonde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Só até aí, e mais para frente eu vou ler o 15. Aqui, no livro de Eclesiastes capítulo 7, Salomão ele já estava bem em sua idade avançada, quando ele se deu conta da sua longa vida e da sua trajetória de vida, da sua história, da história dos seus filhos. Então ele vem nos trazer à memória, ele nos apresenta, aleluia, algumas coisas excelentes. O seu objetivo, na verdade, é encontrar algo como um remédio. Porque creio eu que quando Salomão escreveu esse capítulo,
ele estava sentindo alguma dor. Não fisicamente, mas uma dor na sua alma. Porque é muito fácil você ter todos à sua volta. É muito fácil você ser muito bem elogiado. Vamos no popular, ser muito bem bajulado. Porque posso ser que você tenha riquezas e posses. Era como Salomão tinha. Salomão era um homem sábio, Salomão tinha um nome a zelar, tinha um patrimônio a zelar. E não só fisicamente, financeiramente falando. Salomão, ele era rei. Mas ele também era pai. Ele também era um homem. E por isso, porque ele era rei, ele era muito bajulado. Ele era muito elogiado. Ele não poderia se dar o luxo de errar sem ser criticado. Porque creio eu que se alguém fosse criticar, o rei ia morrer. Então quando ele diz, aleluia, que melhor é a tristeza do que o riso, é porque é na tristeza que vemos aonde verdadeiramente estão os valores, os nossos valores, melhor dizendo. E eu trouxe algumas coisas para vocês nessa noite. O bom nome. Ninguém vai pedir um favor a uma pessoa de má fama. Ninguém vai pedir algo a um vizinho que é ruim, que é perverso, que tem mau caráter, que não tem uma boa fama, que fala mal dos outros do tempo todo, que é egoísta. Ninguém vai pedir um favor a uma pessoa dessa. Vai? Não. E o que Salomão ele vem dizendo aqui, ele diz assim, que é melhor do que um perfume caríssimo, um bom nome, uma boa fama, um ser humano, um homem ou uma mulher de caráter. Gente, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de você se dar bem com os seus vizinhos. Eu estou falando dos teus filhos olhar para mim, para você e dizer, não, eu posso confiar no meu pai e na minha mãe. Porque é um bom homem, é uma mulher de caráter, é um homem de caráter, é um homem de fibra. É uma pessoa que quando eu precisar, vai estar do meu lado. Porque é um homem, um pai de família ou uma mãe de família dentro da sua casa que dá mau testemunho, um filho não confia nele. O irmão não confia nele. Ninguém confia nele. Se você parar para analisar, no domingo, quando eu abri o culto, eu falei a respeito de confiança. Hoje eu vim trazendo para você a respeito de uma boa fama, de um bom nome. Para que eu e você possamos sair daqui com uma nova perspectiva de vida. Uma nova visão de vida. Porque o mundo aí fora já está tão cruel. As pessoas não têm mais o amor nem a compaixão. E quando Salomão retrata sobre isso, ele já estava cansado de ser bajulado. Ele já estava cansado de ter todo mundo à sua volta e ninguém lhe corrigir quando ele estava errado. Louvado seja Deus. Aleluia. Algo extremamente parecido. Os seus dias e ainda hoje. A reputação é algo que é construído com o tempo e dificilmente consegue ser disfarçado. A reputação você não nasce com ela. Você não nasce com uma boa reputação. Você vai construindo dia após dia. Você vai se tornando um homem ou mulher de fibra, de caráter, dia após dia. Não é um estalar de dedo que vai te fazer uma boa pessoa. Não é um piscar de olhos que você vai se tornar bem visto aos olhos da cidadania aí fora e da humanidade aí fora.
ela é construída gradativamente todos os dias. Louvado seja Deus. E o que Salomão ele vem, creio eu que ele ao escrever esse livro foi um desabafo. Porque tem momentos na nossa vida que precisamos desabafar. Precisamos de socorro. E aí eu vou te dizer alguns nomes aqui que tiveram boa fama. Louvado seja Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 5, eu vou te apresentar o profeta Eliseu. Louvado seja Deus. Eliseu, ele foi discipulado de Elias. Elias já vinha sendo discipulado por outros e por outros profetas. Elias foi escolhido. Aleluia. E se você for ver no livro de 2 Reis, capítulo 4, vai falar a respeito da viúva. Quando Eliseu, aleluia, louvado seja Deus, multiplicou o azeite da viúva. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Será que se aquela viúva não tivesse um bom nome, uma boa reputação entre seus vizinhos, os vizinhos iriam emprestar os vasos? De forma nenhuma. Será que se aquela vizinha fosse uma vizinha briguenta, uma vizinha rixosa, uma vizinha que falasse mal dos seus próprios vizinhos, os vizinhos iam emprestar as vasilhas? E muitos, como diz a palavra, de forma nenhuma. Eu vou te apresentar uma outra pessoa, Naamã, ao qual tinha por serva uma serva de Eliseu, que a conhecia como profeta. E a Bíblia vai dizer que Naamã ficou com a lepra. E através da menina, que era serva de Naamã, ela apresentou Eliseu. Agora eu vou te perguntar novamente. Se Eliseu tivesse uma má fama, um mau nome, será que ela iria apresentar Naamã? De forma nenhuma. Porque fama, reconhecimento, ela é construída gradativamente. A cada ação gera uma reação. Eu não estou dizendo aqui que ele não tinha erros. Tinha, como todos nós temos erros. Mas eu estou te apresentando eles por quê? E dentre outros que tem na Bíblia, eu estou te apresentando eles por quê? Porque eles fizeram discípulos. O nome deles foram levados, passado de boca a boca. E não por ser uma pessoa má, não ter uma má reputação, mas uma pessoa que você poderia confiar. Uma pessoa que você poderia chegar e pedir ajuda. E eu quero novamente te apresentar Jesus. Me apresentar Jesus. Antes mesmo, de Jesus vir até a terra, João Batista ele já pregoava, já falava. Ou seja, João Batista já saía espalhando a boa fama de Jesus, do Messias, a vinda do Messias. E muitas pessoas escutaram João Batista. Por quê? Por causa do bom nome. E foi por causa do bom nome que João Batista morreu. Foi por causa da boa fama que Pedro morreu e todos os outros. Aleluia. O dia da morte. Ninguém quer passar por ela, né? Mas todo mundo quer ir para o céu. Não é verdade? Quem está entendendo Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Significa que tudo, o fim de todos, e que é triste. A aflição causada pela vida é a morte. Ninguém quer. Quando uma pessoa morre, vira herói. Aquela pessoa que morreu não tem defeito nenhum. Era uma
ótima pessoa, era um bom pai, um bom filho, um bom amigo, não tinha defeito algum. Mas é o que acontece muitos hoje. É o que acontece. As pessoas só aprendem a valorizar depois que morrem. Mas infelizmente espera morrer, espera ver dentro de um caixão para ver o verdadeiro valor. O que eu quero te trazer nessa noite são valores. Aprenda a gostar de gente. Aprenda a amar gente. E principalmente, aprenda a valorizar gente. Porque infelizmente estamos perdendo valores. E infelizmente estamos perdendo respeito, caráter. Estamos vivendo em uma pandemia, mas antes dela, as pessoas já tiravam proveito umas das outras. E agora está pior. Agora está pior, porque a cada dia que passa vai piorando a situação. Só que eu e você que conhecemos a Cristo, temos que matar a velha criatura e ver o verdadeiro sentimento, o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Eu vou te falar da sogra de Pedro. Se a sogra de Pedro não fosse uma boa sogra, gente, estou falando de sogra. Vocês acham mesmo que Pedro ia até Jesus pedir para curar a sogra? Não, de maneira nenhuma. Porque Pedro viu na sogra o verdadeiro valor. E não só de sogra, mas sim de mãe. Viu uma pessoa de caráter, de respeito. Então vamos chegar até o velório, né? Este é um bom lugar para refletir. Quem concorda comigo? É um bom lugar para refletir sobre a vida. Realmente importa. No momento do velório, realmente aquele momento ali importa para você. Importa para mim. Porque é num velório em que refletimos qual é o ponto positivo e o ponto negativo da vida. Mas infelizmente para muitas pessoas, aquele momento só fica ali. Não tira a lição daquele momento. Reflete, poxa, eu poderia melhorar mais. Eu poderia valorizar mais essa pessoa. Mas aí acaba de enterrar, esquece da reflexão. Esquece quem foi a pessoa. Só chora 1 ou 2 dias, mas esquece depois. Esquece do sentido real, do valor real que é a pessoa. Agora eu vou te apresentar Abraão. Louvado seja Deus, ao qual tinha um filho da promessa que o Senhor pediu a Abraão. E Abraão não questionou Deus. Abraão foi lá para dar Isaac como sacrifício. Será mesmo um filho tão esperado, um filho tão querido, sabe? Um filho tão sonhado, o filho da promessa. Vocês acham mesmo que Abraão não olhou e viu o real sentido da vida? Vocês acham mesmo que Abraão olhou para o filho e não viu o real sentido da vida? Vocês acham mesmo que depois que o Senhor proveu o cordeiro para Abraão, vocês acham mesmo que a partir daquele momento Abraão não olhou Isaac com outros olhos? Não olhou Sara com outros olhos? Olhou. Porque se Deus me pedisse a minha filha nesse exato momento, eu não sei o que seria de mim. Eu diria, Senhor, me leva, mas não leva ela não. Porque é minha filha, sai de dentro de mim. Então são valores. Valores. Muitas das vezes a gente olha para os nossos filhos, para os nossos amigos e não valorizamos.
sabe? A gente perde tanto tempo com coisas banais, sabe? Mas não abre a boca para dizer, poxa, o quanto eu gosto de você. Sabe? Dá um abraço. Estamos perdendo isso. Estamos perdendo. Olha, dá o ombro amigo para poder chorar. Conta comigo, eu estou aqui. Estamos perdendo isso. Estamos perdendo essa comunhão de querer estar perto. Estamos perdendo, infelizmente, estamos olhando só para o nosso umbigo. O eu vem primeiro. Quando Salomão, a gente escreveu essa carta, aleluia, escreveu esse livro, melhor dizendo, ele estava com dor na alma. Você já viu um ser humano com dor na alma? Quando o governo decretou o isolamento no início da pandemia, eu creio que foi o próprio Deus dizendo, vocês vão ter que ficar perto da família de vocês. Porque vai ter momentos em que vocês não vão ter isso. Em que vocês vão perder os parentes de vocês. Em que, infelizmente, pessoas vão ser atingidas por conta da pandemia. Por conta do vírus. E ainda assim, não sabemos valorizar. Ainda isolados dentro de casa, não sabemos valorizar. Não sabemos abraçar. Parece que criou um bloqueio. E a única coisa que vemos é a tela do celular. A única coisa que vemos e que queremos é o celular. É estar conectado no mundo virtual. Nas redes sociais. Aí nas redes sociais, somos a melhor pessoa do mundo. Nas redes sociais, a gente fantasia que somos bons, que temos caráter. Em troca de quê? De elogios. E foi isso que Salomão estava cansado de ser bajulado. Porque ninguém chamava o rei a uma correção. E é tão bom quando a gente é corrigido. É tão bom, eu gosto de ser corrigida. Eu gosto de ser exortada. Sabe por quê? Porque isso vai me ensinar a ter caráter. A partir do momento da correção, a Bíblia diz que o pai, ele corrige aquele que ama, o filho que ele ama. E é tão bom quando a gente é exortado, quando a gente é corrigido, porque a gente não permanece no erro, a gente não fica no egoísmo, e a gente sai do marasmo e vai viver. Aprende com o erro. Eu gosto de ser corrigida. E naquele momento, Salomão queria ser corrigido. Ele era sábio. Mas dentro da sabedoria que ele adquiriu no Senhor, ele cometeu erros e falhas. E é o que nós cometemos. Erros e falhas. Mas o nosso ego, muitas das vezes, fala tão alto que a gente não quer ser corrigido. A gente quer ficar em cima do nosso eu. Eu posso, eu faço, eu falo. E esquece que temos um Deus que vê tudo e todas as coisas. Então, quando você for corrigida, escuta a repreensão e guarda. E aprende com ela. Porque era isso que Salomão queria. Era isso que ele queria. Ser corrigido. Era isso que ele estava desejando na sua alma. Ser corrigido. E como ele já tinha sido corrigido por Deus, porque muitas das vezes o Senhor, ele corrige a gente, mas a gente não quer dar ouvido. A gente não quer escutar a correção do Senhor. Aí é necessário Deus usar alguém para nos corrigir. E muitas das vezes também a gente não queremos ouvir. E muitas das vezes erramos tanto, que infelizmente acaba se tornando um costume. Quer ver um erro? Você querer agradar todo mundo. Jesus não agradou a todos. Jesus não agradou a todos. Você querer ser elogiado, ser visto o tempo todo. Eu e vocês temos que lembrar que quem nos vê,
quem no som do nosso coração é o Senhor. Então, quando alguém te corrigir, te exortar, não ignore. Aprenda com seus erros. Aprenda com seus erros. Porque foi olhando os erros dos outros que Salomão pediu sabedoria. Foi olhando, aleluia, Jesus, os erros de Davi. Foi olhando os erros de Davi que Salomão adquiriu sabedoria no Senhor. Ele já tinha tudo, gente. Ele já tinha riqueza, ele já tinha mulheres, ele já tinha tudo. Só lhe faltava a sabedoria para governar. Mas ele cometeu erros. E o que eu quero te dizer nessa noite é que você não está impedida de cometer erros. Você não está impedida de cometer erros. Mas aprenda com eles. Aprenda com seus erros. Para que outras pessoas possam te ver como espelho. E refletir através de você. E tirar de você bons exemplos. Tirar de você lição de vida. Para que possa passar para outras pessoas. Porque infelizmente estamos vivendo em um tempo em que valores, caráter está escasso. E principalmente no meio do povo de Deus. Valores e caráter estão escassos. Então que nessa noite você possa sair daqui. Aleluia. Eu quero te falar também da paciência. Ah, paciência. Muitos não têm. Eu não tenho muita, não vou me... Mas eu estou aprendendo. Aleluia. Aleluia. Paciência. Precisamos entender que na vida as coisas não acontecem rapidamente. Não importa se você vive no século 20, viveu no século 20 ou no século 21. Paciência é paciência. E as coisas não vão acontecer, como eu disse anteriormente, no piscar de olhos. Ela vai acontecer no tempo determinado por Deus. Agora, se eu e você quisermos apressar as coisas, aí quando no final, quando a gente concluir no nosso tempo, no nosso querer, na nossa vontade, que der errado, não culpe Deus. Porque Deus mandou em você ter paciência. Mas como ser humano, é do ser humano querer atropelar as coisas, aí dá errado. Aí questiona Deus. Por que deu errado? Por que nada dá certo para mim? E por quê? Aí o porquê entra. Aí quando o porquê entra, o porquê não deu certo, entra. Aí vai dando umas, aí o que a gente achava que ia dar certo no início, dá errado no final. No início pode até dar certo. Aí o meio vai dando uma cambaleotazinha, mas no final é trágico. A vida é uma construção demorada. A impaciência não lhe leva a lugar algum. Ser impaciente não me leva a lugar algum. Tem muitas pessoas aí desesperadas porque está sem emprego, porque os projetos e os sonhos não deu certo no tempo dela. Mas a partir do momento em que decretamos algo e que colocamos o Senhor na frente, no tempo determinado por Deus, vai acontecer. Ele tem que acontecer. Quando depositamos a nossa confiança no Senhor, acontece. Tudo acontece no tempo determinado por Deus. Então que nessa noite possamos sair daqui. Eu não vou me demorar.
Que nessa noite possamos sair daqui, aleluia, com uma nova perspectiva, um novo olhar de vida. Começa a se refletir, começa a olhar dentro de você. Pergunte a Deus: Deus, será que há algo bom dentro de mim? Porque o mundo já está tão difícil, né? As pessoas perderam a confiança umas nas outras. E eu não estou dizendo só de vizinho, eu estou falando dentro da nossa casa. A gente se prende a pequenas coisas, a gente se prende a tanta besteira, né? A gente se prende e se priva de dar lugar verdadeiramente para os nossos sentimentos, de amar, de abraçar, de beijar, né? De dizer um eu te amo, um conta comigo porque eu estou aqui. E infelizmente, o ser humano, a humanidade, falando geral, perdeu isso. Mas que nessa noite, que o Senhor possa te reavivar nessa noite. Que você possa sair daqui com um novo olhar. Que o Senhor possa derramar sobre você uma nova perspectiva de vida, um novo olhar de vida. Uma nova visão ampla, geral, de quem você pode ser. Porque eu e você podemos ser um ser humano melhor. Se todo dia a gente renunciar, eu costumo dizer, só para encerrar, eu costumo dizer que a libertação, ela vem todos os dias. Se eu e você renunciar um pouquinho todos os dias, a gente vai conseguir ser santo como Jesus foi santo. Porque não é impossível, gente. Não é impossível. É possível aos olhos do que crê. Mas se eu e você se disponibilizar a renunciar, a nos desprender das coisas carnais e a começar a buscar o reino de Deus, os frutos do Espírito. Porque o que eu falei aqui nessa noite é fruto do Espírito. Se eu e você renunciar todos os dias, se eu e você renunciar todos os dias, se hoje eu falei mal de alguém, poxa, eu falei mal, amanhã eu já não vou falar. Já se corrige, já se repreende, amanhã eu não vou falar mais. Se mentiu ontem, já não mente hoje. Se fez alguma coisa que desagradou a Deus, porque se você desagrada a Deus, que você não vê, você vai desagradar o homem e a si mesmo. E isso vai te causar uma frustração. Amém? Então que nessa noite possamos sair daqui com uma nova perspectiva, um novo olhar de vida, em nome de Jesus. E eu já agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Se porventura eu falei algo que não foi da palavra ou que não condiz com o cotidiano dos irmãos, eu peço perdão, em nome de Jesus. Mas essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? E é essa palavra que eu tenho procurado viver todos os dias. Então a Bíblia diz que a gente tem que ser, estamos cercados por uma grande nuvem de testemunho. Então se eu chegar aqui em cima e eu não der testemunho lá fora, eu não sou digno de estar aqui em cima. Amém? Desde já eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Eu estava ali anotando e dessa mensagem eu tirei 3 mensagens. Eu amo esse tipo de mensagem. Que Deus abençoe tua vida, Tayara, viu? E não fique preocupada não, que eu estava ali olhando e você tá tudo dentro do contexto, tudo certinho, tudo dentro do contexto. A gente vou acabar porque está no horário, mas a palavra libertadora, essa palavra libertadora, a boa reputação vale mais do que o perfume caro.